como também as nossas ofertas. Continue, ó Deus, abençoando a nossa vida material e financeira. Te pedimos tudo isso e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja do Senhor possamos dizer. As irmãs rompendo em fé, adorando o nome do Senhor. Então, Marina. Passa para a Núbia, não. Passa para a Núbia, Núbia. Núbia? Cadê a Núbia? Núbia. Pelo amor de Deus, não, olha, vem mais pra cá. Por quê? Porque vai cair assim. Tá bom? Lá em cima. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Obedecer
Glória a Jesus. Deus continua abençoando as nossas irmãs. Elas estão sempre rompendo enfermos. Só pela fé que chegaram a essa idade e só pela fé que estão louvando o nome do Senhor Jesus. Eu também quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia na Epístola de Pedro, a primeira epístola, capítulo 2. Glória a Jesus. Primeira epístola, no capítulo 2, primeiro versículo até o versículo 10. Epístola de Pedro, a primeira, no capítulo 2. Todos acharam? E despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas não para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados para casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam as palavras, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povos, mas agora sois de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia de Deus. Você pode tomar o seu assento. Obrigado, Saulo. Bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. É uma continuação do que está no capítulo 1, esse assunto sobre santidade, sobre vida espiritual. Ele fala sobre santidade na vida, fala santidade no amor, e ele agora transforma essa igreja, esse povo de Deus, numa casa espiritual. E ele começa alertando a igreja, alertando o povo de Deus, que eles despojassem, que eles tivessem uma ação de retirar, de remover, de abandonar. Esse despojar significa o verbo despir de toda roupa ou livrar-se de algo desnecessário. São chamadas abandonos de hábitos antigos, de hábitos velhos. Que essas coisas só podem ser deixadas se a cruz for o principal motivo da nossa fé e da nossa razão. Você só vai deixar de ser um homem natural para se tornar um homem espiritual
se de verdade você estiver olhando para a cruz, debaixo da cruz, e vivendo em novidade de vida. Senão você não terá condições nenhuma, autoridade nenhuma, moral nenhuma, para conseguir combater essa obra carnal. Isso está implícito na minha vida, está implícito na sua vida. A obra da carne, ela não foi retirada quando você reconheceu a Cristo, quando você está vivendo com Cristo. Ela anda com você, ela está na sua vida, e ela precisa ser mortificada a cada dia. Cada dia é uma luta que você tem. Cada dia é uma batalha travada que só você sabe, porque é uma milícia dentro de você. É uma guerra espiritual, a qual você tem que estar alimentando ou o seu espírito, ou alimentando a sua alma na qualidade de dar razão para o corpo. Então ele vem aqui mencionando uma lista de vícios, que isso você tem, que nós temos, que lutar diariamente. Então ele começa com a maldade, despojando, portanto, de toda a maldade. Então ele começa logo falando sobre maldade, que é perversidade, que é crueldade, que é desumanidade. Nós estamos vendo, irmãos, nós estamos se deparando com coisas absurdas. Então, a maldade, ela está relacionada ao ser humano. Você pode deixar ela dominar você, ou você pode chegar e fazer que ela se torne real na sua vida. Pedro fala sobre isso, mas o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Romanos, ele fala 2 vezes na carta aos Coríntios, ele fala na carta de Efésio, ele fala na carta de Colossenses, ele fala na carta de Tito. Tiago, irmão de Jesus, fala também sobre essa maldade. Então você observa que quase todas as epístolas, falando ao povo de Deus espalhado sobre as cidades, fala sobre a maldade. Então a maldade está relacionada ao ser humano, e você precisa dominar isso. Ele continua falando sobre o dolo, que é engano, é você ludibriar alguém, é você, trair alguém, fazer uma perversidade com alguém. Ele fala sobre a hipocrisia, que é o fingimento, a exibição externa e superficial para descrever um diálogo dos atores. A hipocrisia era relacionada a isso, irmão, no período da Grécia, a qual a vida real é um ator, e ele representa alguém que ele mesmo não é. Então nós estamos vivendo uma hipocrisia de pessoas se passando como crente, não sendo crente, dando a paz do Senhor, mas não tem paz nenhuma, falando que são espirituais, mas vivem uma vida totalmente, irmãos, mundana, totalmente perversa, totalmente ruim, não tiveram conversão nenhuma, não tiveram encontro nenhum, só estão na igreja, ou desfrutando da igreja, ou tendo um amigo na igreja, ou passando o final de semana na igreja, cantando o hino, lendo a Bíblia, mas não vive a vida, não tem santidade, não tem comunhão com Cristo, não tem comunhão com a igreja, não espera a vinda do Senhor, vive uma vida tanto da igreja como uma vida no mundo, toma ceia, mas bebe, canta música evangélica, mas canta música do mundo, coloca roupa evangélica, mas também coloca roupa mundana, como roupa de caipira, como roupa, de qualquer segmento, saindo de carnaval, vivendo uma vida igualzinho a que as pessoas estão vivendo aí fora. Não há diferença nenhuma, irmãos. Hoje a igreja com o mundo com a igreja, e nós precisamos chegar e não ser hipócrita. Ou você é crente, ou eu sou crente, ou nós não somos crentes. A verdade é essa: ou somos crentes ou não somos crentes. Ou se convertemos, ou estamos passando tempo na igreja porque é legal vir aos domingos, porque é um domingo acordar de manhã nesse sol, nesse frio, colocar uma roupa aquecida, vir para a igreja, cumprimentar os irmãos, mas a vida amanhã, a vida com a família, a vida no trabalho, a vida na escola, a vida no namoro, no noivado, no casamento, como é que é a vida? É uma vida digna, uma vida que você possa chegar e poder ser crente longe da igreja? Porque dentro da igreja, no recebimento da igreja, não é difícil não. Ele continua: a inveja é um sentimento de desgosto, um ressentimento
ou uma tristeza diante da felicidade, o sucesso oposto de outra pessoa. É você não sentir de verdade empatia quando alguém está vencendo, quando alguém te conta uma alegria, sabe? Tanto na vida espiritual como na vida material. Passa para você, sabe, que você orou e Deus respondeu. Aí essa pessoa, em vez de torcer com você, vibrar, te abraçar, festejar, querer comemorar, querer fazer culto de ação de graça, querer, sabe, dar uma festa, querer falar para outras pessoas, pedir, eu posso falar para outras pessoas que você venceu? Não, irmãos, tem uma inveja, é um sentimento que está dentro de você, escondido, ninguém vê inveja, ela está dentro da pessoa, ela está bem guardada, está bem armazenada. Você não consegue saber quem é o invejoso, quem é o ciumento declarado, a não ser se ele for declarado. Está, sabe, tudo relacionado. Ele continua, a maledicência é um hábito de falar mal de outras pessoas, através de difamação, de calúnia, ou simplesmente de murmuração, catalalia. Tá? Então, quando alguém estiver falando mal de alguém, aí você pode falar que em grego é catalalia. Então você é um catalia. Está falando mal de alguém. Sabe, tem gente, irmãos, que você para perto, tem um prazer de ficar falando, porque é um assunto tão agradável que a hora passa. O desejo de você ficar com essa pessoa. Mas existe pessoa que você para ao lado, você dá um bom dia, dá uma paz do Senhor, a pessoa já começa a falar, irmãos, mal de alguém, já começa a criticar. Não tem assunto, sabe, não consegue ter um diálogo, não consegue trazer uma narrativa. A semana passou, mas para ele não aconteceu nada, o final de semana chegou, mas nada foi novidade, não fala nada, só fala mal das pessoas. Isso é um vício, e nós precisamos, irmãos, repreender esse vício maldito, maligno e humano, porque você é igreja do Senhor. Como vencer essas coisas, igreja? Como é que a gente vai vencer o nosso próprio eu? Aí ele vem falando, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tem experiência que o Senhor é bondoso. Então Pedro está falando da sua própria experiência, porque Pedro, mesmo ele sendo um homem preparado, ou sendo separado, para ser preparado para se tornar apóstolo, Pedro tinha uma vida religiosa, ele era um judeu, ele aguardava a vinda do Messias, mas Pedro não tinha uma vida prática. Então por isso que você vai encontrar nos 3 anos, ele cometendo erros humanos, ele cometendo falhas humanas, ele fazendo coisas que depois você não vê ele fazendo. Mas agora, com a sua experiência, com o seu crescimento espiritual, ele não faz nada disso. Ele tem uma postura, porque ele agora é um líder, ele agora é um apóstolo, ele agora está preparando outras pessoas. E ele vem mostrando, né, como é que é o desejo de uma criança. Nesses 6 meses, segundo os estudos, diz que depois de 6 meses, se você continuar dando mamar ao seu filho, já não tem utilidade nenhuma, já se torna até um vício da criança, e a mãe também já fica viciada. Mas até 6 meses é fundamental, é essencial o leite, para que essa criança ela possa ter, né, uma saúde e poder combater todo tipo de vírus, todo tipo de bactéria. Então o leite da mãe é poderosíssimo, o leite materno, ele faz essa criança, irmãos, crescer só com leite materno. Não há comida nenhuma, não há nada pastoso, só o leite alimenta essa criança. Então isso é algo divino. E Pedro vem falando sobre isso, sobre o desejo que nós devemos ter como criança, que quando a criança dá o período dela de mamar, irmão, sai de perto, porque é uma agonia ver uma criança chorando. E quando a mãe chega e está perto, ou chega perto, a criança já sente o leite de longe, e quando ele agarra a mãe, mas é uma coisa, né, que a mãe fica até chorando, né, porque é uma dor, eu posso imaginar que é uma dor insuportável, né, a Raquel até chorava, porque quando passava do horário, quando o Caio, né, queria mamar, tinha que dar mamar, e o menino era de verdade guloso, como diz aí, né, então pegava com aquela boca e tomava o leite à força, e a mãe tem que estar ali.
Então, assim tem que ser o desejo nosso pelo Senhor. Nós temos que desejar. E como vencer a obra da carne? Como vencer essa estrutura que está dentro de mim e de você? Só lendo ou estudando a palavra de Deus, que vai trazer uma revelação para você, para saber quem você é, para saber que você tem essa inclinação se você bobear. Nós estamos aqui trazendo uma mensagem de prevenção para você não estar quadrado sobre isso. Mas isso é um vício. Se você não vigiar, você pode amanhã estar enquadrado nisso. Se você não vigiar, você pode amanhã estar fazendo isso. Se você não, irmão, estudar a Bíblia Sagrada para saber a humanidade, porque a Bíblia, ela é fantástica, ela é poderosa, ela é a palavra de Deus, ela é infalível, porque ela é escrita para o homem. Você quer ser feliz? Você quer andar diante de Deus sossegado? Leia a Bíblia Sagrada e pratica. Se você ler a Bíblia Sagrada, ninguém vai te enganar. Não há filósofo, não há teólogo, não há psicólogo, nada vai te enganar se você ler a Bíblia Sagrada. Só que a geração não estamos lendo mais a Bíblia. Nós não estamos nem usando mais a Bíblia, irmãos. Há segmento de igreja aí que você não precisa mais levar a Bíblia, porque já passa no telão, você tem um celular. Você já não tem mais a Bíblia. Você já não lê mais a Bíblia. Você passa a semana sem ler a Bíblia, irmãos. É um absurdo, mas você faz isso. Você passa a semana sem ler a Bíblia. Você faz tudo na vida, a semana toda, mas não pega a Bíblia. Aí como é que você vai conseguir dominar a sua carne e os seus impulsos? Como é que você vai colocar, o freio na sua língua? Como é que você não vai, permitir que a obra da carne entre em evidência na sua vida? Que você tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa com o Senhor. Então somente você lendo a Bíblia Sagrada, para receber as revelações, os logos do Senhor, os remas do Senhor, para que você possa estar na presença de Deus, vivendo em novidade de vida. A segunda coisa é a oração. É uma disciplina própria do crente falar com Deus. Nós não temos mais tempo de falar com Deus, porque nossa vida é agitada, é corrida, já acordamos tarde, vamos dormir tarde, e a nossa vida é assim, e às vezes você não tem mais como tirar um período de oração, aí você passa às vezes um dia sem se comunicar com Deus. Como é que é isso se você é espiritual? Como é isso? Você é espiritual, fala que você é da igreja, fala que você é crente, mas você não fala com o dono da igreja, com o Senhor da igreja. E a última coisa, irmãos, é ter uma vida prática de santidade. Uma vida que você possa se alegrar pelo esforço que você tem em manter a santidade. É a base para todo o desenvolvimento espiritual, é a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, é ser santo. Por isso que Pedro, inicia no capítulo 1, e ele continua no capítulo 2, falando sobre santidade, falando sobre o temor, falando que você, tem que se abster das coisas mundanas mesmo. O mundo não pode estar dominando os seus sentidos. Você tem que ser crente hoje, amanhã, daqui a 10, 15, 20 anos, e vamos embora. Você não pode só querer ser crente hoje, ser fervoroso hoje, poderoso hoje, e amanhã você está fazendo o que as pessoas fazem fora. Eu pergunto a você, qual a moral? Porque a sociedade, irmãos, e qualquer homem, qualquer ser humano, sendo crente ou não, ele só vai ouvir quem tem moral. Ele só vai ouvir alguém que realmente fala e pratica, cumpre. Como é que você quer chamar a atenção de alguém se você faz a mesma coisa que as pessoas fazem? A vovó falava isso para mim, é um termo, um provérbio familiar, que isso perdura até hoje, não é isso? A vovó fala assim, meu filho, me mostra quem você está andando, que eu vou falar quem você é. Esse é o provérbio até hoje. Aí você quer falar, aí você vai assim, fulano não está na igreja, fulano está, perdido, irmãos, fulano não está na igreja, mas será que ele faz o que você faz dentro da igreja? Aí você está dentro da igreja, com a consciência, com a mente de Cristo, aí você faz coisa que pessoas lá fora, que não têm a mente de Cristo, que não estão na igreja, elas não fazem, e você faz como crente. Aí você quer falar para mim que você está salvo?
Aí por isso que está tendo essa confusão, irmãos. Por isso que eu falei semana passada. Será que você está trazendo as pessoas para a igreja? Ou você está impedindo as pessoas virem para a igreja? Será que você é um exemplo das pessoas quererem ser crente por causa de você? Ou será que você é um exemplo de eu não querer ser um crente por causa de você? Porque é crente na igreja, fala que é crente. Aí quando vai no colégio, aí está dançando música no funk. Está cantando música mundana. Aí como é que quer ser crente? É porque não cai ninguém aqui no altar. Sabe, não tem aqui um ataque epilético aqui. As pessoas aqui não são envergonhadas, porque Deus está dando tempo para você parar, porque Deus é assim. Aí nada acontece na igreja, porque nós estamos vivendo a graça. As pessoas adulteram, as pessoas mentem, faz covardia com as pessoas, são maldosas, dentro da igreja. Aí nada acontece, então parece que Deus é conivente. Não, Deus não é conivente não. Isso é a graça, isso é a bondade, isso é misericórdia, isso é amor de Deus, isso é Deus em pessoa, isso é longanimidade de Deus, é tudo de Deus, e Deus faz isso. E você não pode ficar revoltado, você tem que entender que Deus é amor. Você tem que entender que Deus é luz, que Deus é vida. Você tem que entender que Deus é Espírito. É Deus te dando chance para você parar. Então, se você não tiver uma santidade, fica difícil para mim, fica difícil para você. Se você não tiver oração, como você vai se manter na casa do Senhor? Se você não tiver uma leitura bíblica, como é que você vai saber a sua natureza? O que você é capaz de fazer? Que nós falamos de Davi, não é isso? Ah, Davi fez isso, mas nós estamos fazendo igual ou pior do que Davi. Ah, falamos em Salomão, pastor Salomão agora, depois de velho, ele fala, lembra da mulher da sua mocidade, mas ele não lembrou quando ele estava novinho, cheio de mulher. Quantos homens estão na igreja, que são viciados em sites pornô, tem a mulher em casa, tem a mulher na rua, e são crentes? A gente está falando, sabe, do Antigo Testamento, está falando de Israel. Israel é um povo ingrato, Israel é um povo, sabe, que virou as costas para Deus. Israel, e quando de nós fazemos isso com o Senhor, na nossa geração, tendo o exemplo de Israel, como nação peculiar de Deus, como nação de Deus, escolhida do Senhor. Porque Israel, na minha concepção humana, tá? Israel tinha que ser fulminado lá para o Irã, pelo que eles fizeram com Deus. Mas não, irmãos, Deus guarda Israel, porque Israel vai gozar o milênio. Aí Deus está gozando, mas o que eles fizeram com Deus no Antigo Testamento? Nós vamos gozar a eternidade, mas o que nós fazemos com Deus na nossa geração? Qual ensinamento que você tem dado para o seu filho de verdade para ser crente? Não, pastor, eu tenho que sair com ele, tenho que passar com ele. Você acha que você passando com seu filho, saindo, dando presente e tal, ele vai ser crente? Você acha que com essa negociação ele vai ser crente? Você só tem que ensinar ele, irmãos. Ele, quando crescer, ele vai escolher, mas você ensinou. Não é presente, não é sair, não é passeio, nada disso não. Porque muitos pais fizeram isso. E muitos pais também chegaram e o filho só foi criado dentro da igreja e se afastaram. Você não pode medir, sabe? Ah, eu vou dar muito porque ele vai ser crente. Ah, eu só vou querer ir na igreja porque também ele pode não ser crente. Você só tem que fazer um papel como pai e mãe: ensinar. É ensinar. Para ensinar você tem que ser exemplo. Tem muito pai falando, faz isso, faz aquilo, mas ele não faz. Vai para a igreja, vai para a igreja, mas o pai não vem para a igreja no meio de semana. Aí como é que você quer mandar o seu filho vir para a igreja? Se você não vem, meu filho tem que estudar a Bíblia, mas ele não estuda na casa do Senhor. Nós temos aqui um mestre que está vivo, mas vivo com a saúde impecável, poderosa, imbatível, imortal. Que está aqui, irmãos, né, pastor? Está esperando, né? Olha a igreja na sua totalidade. É uma vergonha a gente ter um mestre, eu falo como pastor da igreja, uma vergonha a gente ter um mestre e você vê uma sala, não era para ter na sala, era para ser na igreja. As irmãs aqui que estão ensinando que saem em outro lugar, porque é o estudo bíblico da igreja, Dona Zé de Anchieta. Aí você vai numa classe, quantas pessoas estão na classe? Aí você quer falar para o seu filho estudar, se você não estuda? Você entendeu, irmão? Não é somente falar, faz isso, você tem que ser o exemplo. Seu filho tem que pegar você orando. Seu filho tem que pegar você lendo a Bíblia, estudando. Seu filho tem que pegar você, sabe, em santidade. Não é quando ele chega, de repente você muda o canal. Porque eu estava conversando com uma mãe, você pastor, o meu filho, ele confessou.
Ele fica jogando lá um jogo lá e já fica uma tela pronta. Quando eu chego, ele só mexe, não dá nem para ver. Ele confessou, ela não pegou, ele confessou. Então as crianças que você pensa assim, não, meus anjinhos são mais espertos que você imagina. Mas você ensinou isso a ele? Não. Ele aprendeu aonde, irmãos? Não foi na sua casa. Meu filho, você fica numa tela que é coisa feia. Então, quando você quer ficar perto de alguém que você não quer ver, você prepara uma tela aqui boa, bonita. Quando chegar, você muda. Você faz isso com o seu filho? Você ensina ele a ser honesto, ser verdadeiro. E como é que essa criança aprende isso? Porque ela já tem uma inclinação, porque já nasceu em pecado, irmãos. A criança já nasce deformada. Aí você tem que ensinar ela a ser crente, ensinar ela a ter bons modos, ensinar ela a ser honesto, ser verdadeiro. Aí quando a mãe chegava, ele mudava da tela. A mãe chegava, não, mãe, estou vendo aqui. A mãe saía, ele puxava. Aí continuava lá. Malandro crente. Malandro crente. Você está vendo, irmão, como é que o filho te engana? Então, como vencer? Somente buscando ao Senhor, irmãos. É todos os dias. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga todo dia, irmãos. Não é domingo não, é todo dia ser crente. É todo dia em santidade. Todo dia uma mulher está te olhando. Todo dia um homem está olhando. E não tem esse negócio que eu estou gorda, que eu estou esquisita. Irmãos, tem pé para todo tipo de chinelo ou chinelo para todo tipo de pé. Não sei se o termo é esse mesmo. Ou se eu acertei ou se eu errei. É isso mesmo, né? Você pensa assim, pastor, eu já estou velha. Tem um montão de coroa aí que está querendo. Quer te levar você para dançar aí uma cafeira, né? Você é crente. Aí se você for, você vai gostar. Aí você já está um tempo sem, né? Dá um abraço que eu falo, um abraço amoroso. Aí ele vai te abraçar de forma amorosa, daqui a pouco você está fora da igreja, velha e velho. Que é isso, pastor? Não, pastor, é obra carnal, irmãos. Você ainda está vivo. Se está vivo, você tem sentimento. Você tem que vigiar. Tem gente na igreja, irmãos, que tem que ficar sem namorar. Que isso, pastor? Tem que ficar sem namorar, porque se namorar muda. Se compra um carro, muda. Se começa a trabalhar, muda. Se vai na pensão tal, é uma coisa, mas se vai no restaurante, já muda. Olha só. E é assim, e vai vendo assim. Vários títulos a igreja recebeu antes, que pertencia ao Antigo Testamento, tá? Ou o Velho Testamento, o povo de Deus, que foi transformado de forma espiritual. Ele continua aqui, versículo 4. Chegando-vos a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, o mundo rejeita. Se rejeita a Cristo, te rejeita. Você não tem que ter comunhão com o mundo. Você está entendendo, irmãos? Por que você tem que ser espiritual? Porque se o mundo rejeita quem você ama, quem você segue, como é que você vai ter simpatia com o mundo? O mundo tem que te odiar. Se o mundo te odeia o teu Cristo, o teu Senhor, se o mundo rejeita Ele, não quer Ele, por que o mundo vai te amar? Então, se o mundo vai te amar, tem alguma coisa errada. Se o mundo é legal com você, que você é um crente de mente aberta, é um crente, sabe, atualizado, é um crente moderno, é um crente, sabe, que você sabe conversar com as pessoas, tem alguma coisa errada, não é com Cristo não, é com você. Porque o mundo tem que me odiar. A minha família que não é crente tem que me odiar. Que isso, pastor? Porque eu sou crente. Eu sirvo ao Senhor. Eu estou na luz. Quem está na treva vai te odiar. Sendo parente, sendo amigo, sabe, convivendo com você, vai te odiar porque a luz vai brilhar. A luz incomoda. A luz de destaque, irmãos. A sua veste é branca, há óleo sobre a sua cabeça. Então você tem que incomodar a sua geração. Não é ser amigo do mundo, não. O fato de você cumprimentar, ser educado, ser gentil, é uma coisa totalmente de você ser agradável e receptivo com as pessoas no mundo.
É totalmente destacado, irmãos. Todo crente tem que ser educado, tem que ser gentil, tem que estar sempre solícito, ajudar todo mundo. Todo mundo, pastor, se eu ver uma mulher toda de branco, como toda de branco, se precisar, você tem que ajudar, você é crente, não importa a religião, nós não estamos aqui guerreando com a religião, nós não somos de Israel. Israel lá briga lá, há pouco tempo estava brigando com o Hamas, agora está brigando com o Irã, e vai continuar brigando porque ali é território, ali é espaço para fazer o último templo. Então é uma guerra mesmo, é uma guerra bíblica. É uma guerra mesmo que você está sendo preparado para vir do Senhor. Quer se preparar? Olhe para Israel, Jerusalém. Que nós estamos pertinho da volta do Senhor. Aí você quer estar de bem com o mundo e mal com Cristo? Quem se torna, como diz o apóstolo Tiago, amigo de Deus, se constitui inimigo. E acabou, irmãos. Você dá um bom dia à sua vizinha, você falar com gente que você mora lá no apartamento, é uma educação. Você chegar no seu trabalho, cumprimentar, dialogar, isso aí é educação. Quem tem firma, tratar as pessoas com elegância, ser honesto, é isso aqui e não é isso aqui, isso aí é tudo correto. Agora você está associado, concordando, participando, sabe, não querendo ser polêmico, não querendo protestar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você for um crente que só fala mal dos outros e não protesta, que tem que protestar, tem alguma coisa errada. Aí você observa, aí você fala mal dos outros, porque fala mal dos outros é falar por trás. Que ninguém fala na frente da pessoa o que de verdade ela tem que ser. São poucas pessoas. E quando você fala, você ainda é mal visto e mal interpretado. Quando você usa essa atitude, eu vou falar para você, aí você fica odiado. As pessoas te odeiam. As pessoas ficam revoltadas. Aí fala para os crentes, os crentes não sabem de nada, ainda toma as dores. Aí fica pior ainda, porque Cristo está orientando essa pessoa, você está se metendo, só está piorando a sua vida espiritual. Está cheio de gente na igreja, e se quer se considerar aqui Anchieta, pode considerar, está cheio de pessoas religiosas na igreja, só religiosas. Se eu amanhã chegar assim, irmãos, a partir do domingo que vem não vai ter mais culto pela manhã não, tá? Vou deixar você com a sua família, para você descansar, você trabalha de segunda a sexta, ou trabalha de segunda a sábado, então eu vou deixar você em casa, para você só vir domingo à noite. Você acha que a igreja ia protestar aqui? Você acha que você fala assim, não pastor, não faz isso não. Opa, pastor Cláudio está tendo uma sabedoria divina. Ele está olhando a família, está cuidando da família. Irmão, sabe como é que é cuidar da família? É você estando aqui na igreja. Isso é cuidar da família. Você pode não vir à noite, mas eu vou estar aqui à noite. A igreja pode estar vazia, eu vou estar aqui à noite, porque essa visão da igreja vazia é para quem é religioso, tá? Essa visão da igreja vazia, você para com isso, tá? Isso é questão religiosa, tá? Quem é espiritual não olha isso não. Que se o Senhor quiser fazer com a igreja vazia na visão humana, Ele vai fazer. Se Ele quiser batizar, Ele vai batizar. Pode ser o melhor culto do nosso ano, do nosso semestre, com a igreja vazia. E tu não fica preso com a igreja vazia, não fica preso com a quantidade de todos de banco está lotado, não, porque isso não é termômetro das pessoas serem espirituais, não, igreja. O espiritual tem prazer em estar velando, zelando, buscando a face do Senhor. Aí você dá um pulinho lá na Europa, se você puder, se não for, pessoalmente, vai através do Google, que você vai ver que as igrejas não funcionam. Ou é um culto pela manhã, ou um culto à noite. Já chegou no Brasil. Já chegou no Brasil, culto dessa forma. Você pode escolher se vai de dia ou se vai à noite. Aí está assim hoje.
se vindo de manhã, se vindo à noite, tendo ensaio segunda-feira, tendo jejum terça-feira, tendo estudo bíblico terça-feira, tendo, trabalho quarta-feira, tendo culto sexta-feira, quinta-feira, tendo evangelismo sexta-feira, sábado, tem alguma coisa, domingo de manhã, escola dominical. Irmão, se já está a igreja dessa forma, imagine se você só vier domingo à noite e domingo pela manhã. Como é que vai ser a sua vida espiritual? E acostuma, tá? O ser humano acostuma com tudo. Tem um casal amigo meu, que eles estão em outro estado, e lá eles só vão culto agora de manhã. Eles vieram aqui para a igreja, passar aí não vieram para a igreja, eu fui cobrar, estava aqui na igreja, ele falou, não, pastor, porque lá a gente só vai de manhã. Eu falei, de manhã? Ele, não, porque domingo é o mesmo culto, é a minha mensagem, então eu não vou não. Aí eu falei, mas é aqui na igreja? Ah, pastor, aqui, a gente já acostumou. Não é prático. Porque eu falei aqui, se eu falar assim, não vem domingo à noite não, está muito perigoso aqui em Anchieta, gente. Pastor é prudente. Pastor Cláudio é uma visão que não tem aqui. Por isso que ele é considerado o melhor pastor de Anchieta. Vão até botar ele lá em cima. Se eu falar para você não vir porque está perigoso. Aí o nosso Senhor agora, ele está no armário, porque se está perigoso, então o Senhor, guarda de Israel, não pode me guardar. Aí eu coloco ele no armário, porque está perigoso, então ele não é poderoso para guardar a minha saída, a minha volta, que está perigoso. Está perigoso, igreja. Você sai à noite, mas você sai à noite para qualquer outro lugar, só está perigoso para quê? Para vir para... E vamos passar aqui, a gente vai sair ainda, né? Raça eleita, ele vem aqui para o versículo 9, né? Vós, porém, então ele vem dizendo assim, que é uma pedra rejeitada pela sociedade, mas que os crentes, né, ou que aqueles tiveram contato, ou igreja espiritual, eu não estou dizendo, a igreja como instituição, não, é igreja espiritual. Mas aí ele traz esse título, que está no versículo 9, que Cristo não é para os desobedientes, mas Cristo é para os obedientes, dizendo que vós, porém, sois, quer dizer, então ele está falando para a igreja, vocês são, aí ele fala o que? Raça eleita, uma nova raça ou um escolhido, todos que aceitaram a Cristo e vivem uma vida nova, são chamados de nação, ou perdão, de raça eleita, ou de nação eleita. Você está entendendo, irmãos? Você é diferente. Pastor, eu moro no mesmo lugar, pastor, eu tenho que comprar roupa no mesmo shopping, eu trabalho com pessoas que não são crentes, eu pego o trem, pego o metrô, pego o ônibus, tá, mas você é diferente. O seu filho estuda no colégio, você tem que acordar, tem que levar ele para o colégio, e vai se depara com todo mundo no colégio, mas você e a sua família são diferentes. Você vai ao mercado, você vai à feira, você vai, hortifruti, você vai na quitandinha, mas você é diferente. Não dá para comparar ninguém com você não, porque você de verdade é a raça eleita. Aí ele continua, sacerdócio real, isso tudo era para Israel, como é para Israel, e ele transformou isso de forma espiritual. O que é sacerdote real? Todos os crentes são sacerdotes. São chamados de sacerdotes, os santos, pertencem à família real, é chamado de régios. Se você de verdade é um homem santo, é um sacerdote que cuida da sua casa, você é um régio, família real, uma família destacada na face da terra. Por isso que nós seremos em Apocalipse 1:6, seremos reis e sacerdotes, porque nós temos o Cristo como nosso único rei e temos ele como nosso sumo sacerdote. Bendito seja o Deus de Israel. Ele continua, nação santa, é um povo separado de outras nações. A nação santa é ter uma conduta de vida santa e uma vida espiritual. Você é humano, mas você não deixa essa humanidade tomar conta das suas ações, das suas atitudes. Você luta e você não se torna como qualquer pessoa. Se você quer de verdade quer ser uma igreja que é diferente na face da terra, você tem que fazer isso nesta manhã, igreja. Porque senão você vai se tornar igual, ou até mesmo pior, que era o caso de Israel.
Por que Deus corrigia Israel de forma veemente? Porque era a nação que tinha que representar bem as demais nações, tinha que ser o destaque para as demais nações, tinha que ser o exemplo das demais nações e tinha que ser o modelo de ser seguido. Mas Israel fazia o quê? Israel copiava. Você está entendendo, irmãos? Quando Deus traz a sentença lá, não marcar o seu corpo, porque os egípcios faziam isso de uma forma liberada. E eles vieram de onde? Vieram do Egito. Aí você não marca o corpo não, porque vocês vão ser templo do Espírito Santo, vocês são morada na minha presença, vocês são um povo diferente, é um povo, sabe, a nação santa. Então a pessoa que marca o corpo, ou que marcaram o corpo, estava desobedecendo a Deus. Por causa desse motivo, você vai ser igual a outras pessoas. Pastor, é pecado fazer tatuagem? Não. Pastor, é pecado botar pinça, botar brinco, botar largador? Não. Botar, sabe, esticar o cabelo, botar aplique? Não. Mas isso aí você está igualzinho ao mundo. Se pegar um garoto de brinco dentro da igreja e pregar um garoto de brinco no mundo, qual a diferença que você vai destacar para mim? Nenhuma. Coloca uma menina cheia de tatuagem, um rapaz cheio de tatuagem, e vai no mundo lá, e vai, para, é a mesma coisa. Diferença nenhuma. A nossa geração está deformada, irmãos. A nossa geração está deformada, está doente. O avanço tecnológico, o avanço da medicina, o avanço, irmãos, de tudo, fez o homem regredir. O homem querer ser um bicho, querer ser um animal. Uma mãe querer agora, sabe, não quer ter filho, quer casar, não quer ter filho, aí está adotando uma boneca, um boneco, e dizendo que aquilo lá é um filho que quer levar para o médico, quer levar para a natação, daqui a pouco vai querer apresentar aqui na igreja. Pastor, só pode apresentar o meu filho na igreja, minha filha na igreja? Não, irmão, não espera isso não, irmãos, é doença, uma geração doente. O homem querer ser um animal hoje, andar, sabe, como um gato, como um cachorro, e ser tratado como um cachorro, comer ração. Isso é o quê? Família destruída. Família destruída, o filho não respeita mais o pai, encara a mãe. A mãe, você quer entrar com a sua família na arca? Então comece a mudar a sua vida e a sua postura hoje. O que é errado para todo sempre. Foi errado no passado, errado no presente. A Bíblia Sagrada é a mesma. A geração que mudou, a geração que está promíscua, a geração que está rebelde, nós estamos vivendo uma era de casa rebelde. Casa que está encarando o pastor, casa que está encarando o ministério, está encarando Deus. Se está encarando Deus, imagine a minha pessoa, igreja. Porque quando você encara a Bíblia Sagrada, desafio, você está encarando Deus. Se você encara Deus, imagine a minha pessoa. Nação santa, povo adquirido, povo para aquisição, povo para possessão, uma nação que pertence a Deus, uma nação exclusiva de Deus, como santo fosse um único ser humano na face da terra. Você tem que viver uma santidade como você fosse o único homem. Todo mundo é promíscuo, mas você é um homem santo. Foi assim que viveu Enoque, um homem santo. Toda a sua geração e promiscuidade, ele é um homem santo. Deus falou assim: Enoque, estou me agradando de você. Ah, mas só tem eu. Tá bom, Enoque. Enoque, vou andar com você. Aí foi andando com Enoque, daqui a pouco quando olhar, cadê Enoque? Desapareceu. Aí o Enoque andou com Deus, Enoque foi um homem santo. Ele representa, no Antigo Testamento, a igreja que está andando com Deus e vai daqui a pouco desaparecer. Andar com Deus é você entrar na contramão. Andar com Deus é você desagradar todo mundo e agradar a Deus. Andar com Deus é fazer que as pessoas tenham a cara feia de verdade, mas o Senhor, numa expressão a qual nós podemos dizer, Ele possa se agradar de mim e de você, porque você está obedecendo a Bíblia Sagrada. Vem geração e passa geração, irmãos. Vem reinos e passa reino, mas o Senhor continua o mesmo para todo sempre. Que o Senhor nos ajude, igreja, nesta manhã, a ser de verdade, irmãos, raça eleita, sacerdote real, nação santa e povo adquirido. Para quê, pastor? Para programar, para anunciar, para falar, para, sabe, divulgar, sabe, as verdades
atitude daquele que chamou você das trevas. Nós estávamos em treva, nós estávamos, sabe, com os nossos nomes escritos no inferno, nossa vida já estava destinada a ir para o lago de fogo, mas a luz chegou Jesus, mudou a minha vida, mudou a tua vida, tirou o teu nome do inferno e colocou o teu nome no livro da vida, tirou a sua roupa de trapo de imundícia e colocou uma nova veste. Bendito seja o Deus de Israel. Que só existe a igreja na face da terra. Se você quer toda bagunça, está lá fora. Quer uma coisa santa? Igreja de Jesus. Quer uma coisa certa? Igreja de Jesus. Quer uma coisa séria? Igreja de Jesus. Quer uma família séria? Família de Jesus. Tenha um almoço abençoado com a sua família e possa levar para sua casa, irmãos. Aqui a Igreja Mirim está lá, né, esperando você com bolo de cenoura, pudim, torta de limão, de morango, de maracujá, e tem muito mais coisa lá. Você vai estar ajudando a nossa Igreja Mirim. Hoje nós temos oração às 5 horas com o nosso departamento da MNI. Nosso evangelista Marco tem orado todo o primeiro domingo pela igreja, pelos missionários, pelos trabalhos do Senhor, pelas demais igrejas. Então esteja orando, tá bom? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. À noite nós temos o nosso culto, ao qual nós convidamos a você, um culto evangelístico, ao qual Deus tem falado de forma poderosa aqui nas nossas reuniões. E que você tenha um domingo aí muito abençoado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Não esqueça de orar pela nossa irmã Lúcia, a mãe do pastor Gesiel, do pastor Jefferson. Ela está fazendo tratamento de câncer. Esteja orando pela nossa irmã Luzinete. Ela vai estar operando amanhã, tá? Também está com câncer. A mãe da Mona Lisa, estamos aguardando o resultado, mas tudo indica câncer, tá? O nosso diácono Mário operou, irmãos, está lá bem, estamos orando por ele, está no hospital ainda, o diácono Pacheco, precisando das nossas orações. A irmã Vandinha operou agora, semana passada, os olhos. Então esteja orando por essas pessoas, por essas famílias, que a igreja sempre está orando, pelo nosso irmão Vanderlei, pai da nossa professora Gabi, a nossa irmã Josefa, a sogra da nossa irmã Adriana, sabe, pessoas que não vêm mais para a igreja, não podem vir, mas a igreja tem levado a ceia, tem, sabe, comparecido no meio de semana, tem procurado trazer aí, sabe, uma palavra de fé, de motivação, para eles se manterem firmes na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Vitória. A graça do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso querido Pai, e a comunhão e as consolações do maravilhoso, do eterno Santo Espírito Santo esteja com todos, e todos que aguardam a vinda de Jesus possamos dizer...